Olá pessoal, como vocês estão? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Amos Nicodemos, professor de análise e terapia comportamental. E sou o criador também, pessoal, do método PAI, que é padrão de análise individual. Mas ao final eu vou falar um pouquinho sobre o método PAI. Mas no momento agora, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui no meu estúdio improvisado para falar um pouco de sonhos, porque é algo aí que tem impressionado muitas pessoas, né? Uns acreditam que é um portal em que nos comunicamos com o mundo espiritual, outros mais céticos acreditam que isso não existe, né? No entanto, acredito eu que todo mundo sonha, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito desse tema, desmistificando um pouco, né? Sobre sonhos, à luz da ciência. Então, pessoal, no final aí eu vou deixar todos os links, né, para quem quiser aprofundar mais nesse estudo, vou deixar aí no final do vídeo, ok? Pessoal, vamos começar falando sobre o sono REM e o sono de ondas lentas, né? Que são os mais predominantes aí durante o sono. O sono REM, pessoal, que significa Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, né? Atinge aí cerca de 20 a 25% aí do nosso sono, né? E é onde a gente tende a ter sonhos mais intensos, por conta que abrange mais o nosso emocional, né? Às vezes ali na organização da memória, né? Que é esse a principal função do sono, dos sonhos, é onde testa mais as nossas emoções aí. A memória, pessoal, está muito associada à carga emocional. Se vocês puxarem pela memória, vocês vão ver que as nossas memórias mais intensas, são aquelas que têm mais carga emocional. Às vezes um grande susto, às vezes um momento aí de muita alegria, seja qual for, pessoal, pro lado da alegria ou da tristeza, do trauma ou do êxtase, sempre vai ter muita carga emocional. Então, quanto mais carga emocional, mais viva a memória fica na nossa mente. Existe um processo chamado de reorganização, né? Que é chamado de neuroplasticidade, que é quando uma memória ali está morrendo, né? Uma célula da memória está morrendo, e aquela memória ela é passada para outra memória nova, para outra célula nova, né? Ela é passada ali. E esse processo, ele tanto ajuda você a guardar aquelas memórias, né? Ela vai perdendo carga emocional, mas se mantém a memória viva. É por isso que algo que muitas vezes foi doloroso falar há alguns anos atrás, hoje você consegue falar com mais naturalidade, porque a memória foi preservada, porém a carga emocional foi diminuída ali quando foi passado de uma célula para outra, né? Ou de um neurônio para outro, como preferir. Então, quanto mais viva a memória da nossa mente, quanto mais carga emocional, mais tempo ela dura, mais viva ela fica na nossa mente. É por isso que às vezes uma memória muito ruim, muito dolorosa, quando a gente lembra dela, quando traz ela à tona, a gente ainda sofre como se tivesse acontecido muito recentemente, né? É por isso que essa memória fica muito vívida ali. Então o sono REM, pessoal, acontece esses sonhos assim mais intensos, que você parece que você tá lá, né, naquele sonho, onde você sente ali euforia, medo, angústia ou alegria, seja qual for o sentimento, pessoal, normalmente, cientificamente falando, é quando a sua mente está reorganizando uma memória e ali a nossa mente ela testa. Ela traz à tona, através de um sonho, alguma experiência vivida, mesmo que não tenha sido exatamente aquela,
mas às vezes é uma referência do que você viveu. Então o seu organismo ele testa emocionalmente aquela memória e aí para poder reorganizar ela. Então testa se aquilo ainda tem importância para a gente, se aquilo foi ressignificado. Vamos falar aí também mais para frente em outro vídeo sobre a ressignificação, que também não é nada místico, pessoal, é tudo à luz da ciência. Então a nossa mente ela testa aquela memória, é a carga emocional daquela memória. Se aquilo ainda traz para a gente aquela mesma reação de quando aquela memória foi gravada, né? E aí vai remodelando aí e atualizando aquela sensação, né, pessoal? Aquele sentimento. Então, pessoal, esse é o sono REM, tá? O sono de ondas lentas, pessoal, é aquele sono mais tranquilo, que a nossa mente trabalha de modo mais sincronizado. Ali está reorganizando as informações mesmo, mas sem testar aí o campo emocional, né, pessoal? É só a lógica mesmo. Às vezes, muitas vezes, né, a nossa memória está incompleta, a nossa memória está sem um sentido lógico, e aí a sinapse, né, do nosso cérebro, que são as conexões aí dos neurônios, vai fazendo ligação daqueles pontos, tentando ali entender o processo. Por isso que muitas vezes a gente começa a sonhar uma coisa que começa sem sentido e termina mais sem sentido ainda, porque são as sinapses aí tentando fazer conexões da lógica daquela memória. Ela é passada aí a um teste, né? Um teste de conexões, e muitas vezes ela dá sim, dá sentido às suas memórias que estão incompletas, e muitas vezes descarta coisas que não faz realmente nenhum sentido. Então, a sinapse pode acontecer duas coisas, né? Pode deletar aquela memória ou ressignificar, ou pode, às vezes, descartar, né? Não faz nenhum sentido de fato. Então, esses são os dois padrões mais comuns. Mas e a espiritualidade? Como que funciona? Então, pessoal, não é o foco desse vídeo falar sobre espiritualidade, mas observando padrões de comportamento, pode-se dizer que o sonho pode ter conexões com o mundo espiritual, porém da seguinte forma, né? Vamos falar aqui da lógica, da parte mais lógica possível. O que acontece? Nossa mente, nosso corpo se comunica conosco através de sinais, pessoal. E muitas vezes esses sinais podem sim ser passados por sonhos, né? Às vezes ali, por exemplo, a gente está com frio ali no braço, a gente sonha com o braço congelado. Às vezes a gente está com falta de ar e sonha com que está se afogando, né? São sinais mais diretos assim. Mas por que às vezes associamos sonhos à espiritualidade? Porque, conforme falamos aí anteriormente, nossa mente ela tende a trazer lógica, né? A testar memórias, né? E nesses testes, muitas vezes, por ser coisas sem sentido, aparentemente sem sentido, a nossa mente busca o significado. E muitas vezes a gente tende a querer dar significado para tudo, pessoal. Principalmente quem tem uma tendência mais racional, quem está fazendo o curso aí de análise e terapia comportamental, vai saber bem aí o que eu estou falando. Mas quem tem uma tendência mais racional tem a necessidade de dar sentido para tudo. Então, se uma pessoa sonha algo que ficou ali aparentemente sem sentido, mesmo que a sua mente tende a descartar, né, aquela memória, por realmente não ter nenhum sentido, ter feito alguns testes ali neurológicos e não ter encontrado também nenhuma sinapse, então ali é descartado. Mas se a pessoa lembra desse sonho, ela vai querer dar um significado para aquilo. E se nem a sua mente, né, com toda a experiência, conseguiu achar sentido para aquilo, mas a pessoa com a tendência mais racional não aceita que as coisas não tenham sentido.
Então ela quer ali dar um sentido de qualquer forma para aquele sonho, né? Então, se ela sonhou, por exemplo, com a árvore caída, né? E somente não fez nenhuma conexão neural com aquela árvore caída, então ele não aceita que aquele sonho é por nada. Essa pessoa tem a tendência a querer dar um significado. Então logo ela vai associar aquela árvore caída com a sua vida em algum âmbito que não está indo muito bem, algum parente doente, seja lá o que for, pessoal. Ela vai querer dar aquele significado, aquele sentido. Ah, professora Mosdor, você está querendo me dizer que não tem como se comunicar através de sonhos? Não, não é isso que eu estou dizendo, pessoal. Eu estou dizendo que, às vezes, uma pessoa treina a sua mente para dar significado, para criar uma forma de comunicação com o seu inconsciente. Isso é muito válido e muito interessante até. Só que uma coisa que vai fazer sentido para uma pessoa pode não fazer sentido para outra. E aí, quando aquela pessoa conta aquele sonho e conta o significado dele para outra pessoa, a pessoa tende a copiar aquele padrão. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa sonha que uma fruta caiu do pé da árvore e ali ela associa que está sentindo que algum parente vai morrer. Um exemplo, tá? Ali ele treinou a mente dele para ver padrões, né? Se algum familiar não está bem, se algum familiar está realmente em situação ali de risco de morte, aí a sua mente tende a associar padrões, né? Mesmo que inconscientemente, dormindo, e ver que aquela pessoa realmente vai vir a óbito. E aí pode acontecer. Só que a outra pessoa que quer copiar esse padrão pode muitas vezes não entender, né? Não preparar a sua mente para aquela situação. E aí toda vez que ela vai sonhar com a fruta aí, ela acha que alguém vai morrer, né? É um exemplo. Por que que a nossa mente a gente aí pode treinar a nossa mente, para comunicar com o nosso corpo, né? Porque isso é muito comum, pessoal. Por exemplo, se você estiver num local em que você está incomodado, você coça o braço, você coça a cabeça, você aponta o seu pé para o rumo da porta. Ali é a sua mente inconsciente querendo sair daquele ambiente, né? Porém, às vezes a sua mente consciente entende que você precisa ficar ali. Então vira aquele cabo de guerra, né? Entre a sua mente consciente e a sua mente inconsciente. Então, pessoal, pode sim criar padrões de comunicação, né? Isso também vale para o sonho. Você pode treinar a sua mente, por exemplo, medita, né? E fala assim, eu quero sonhar com água quando eu estiver em tal estado. Quando as coisas tenderem a tal situação, eu quero sonhar dessa forma. E aí você consegue mentalizar isso aí de uma forma simplesmente científica, pessoal. Nada místico, tá? Para quem acredita em seres superiores, né? Não é o foco dessa aula. E também não estou falando que existe, pessoal. Eu não sou ateu, tá? Quem me conhece aí sabe que eu tenho uma vida espiritual bastante ativa aí. Então, não estou descartando isso, pessoal. Estou dizendo que, cientificamente, a gente pode treinar a nossa mente para responder a um estímulo. A gente pode criar, né? Criar essas situações, né? Programar a nossa mente. Mais para frente também vamos ter aulas de PNL, né? Que é programação neurolinguística. Aí vocês vão entender mais a fundo aí o que eu estou falando. Que a gente pode programar a nossa mente, né? Inclusive pode até reprogramar comportamentos, né? Pensamentos, traumas. Isso tudo é tratado aí na análise e na terapia comportamental. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma aula para esclarecer mais aí alguns pontos. Não é que não exista uma comunicação, né? Não estamos descartando, porém estamos mostrando a parte científica
dos sonhos, beleza? E conforme eu falei, né, pessoal, que eu ia falar um pouquinho sobre o padrão de análise individual, que é o modelo PAI. O modelo PAI, pessoal, foi criado em contrapartida ao modelo DISC, né? Quem estuda aí padrões comportamentais conhece bem o modelo DISC e vai concordar comigo que o modelo DISC, se a pessoa fosse autoavaliar através do modelo DISC, ela vai ficar confusa. Ela vai encaixar em um padrão, vai encaixar em outro, vai encaixar em outro, e aí ela vai ficar confusa, né? Porque o modelo DISC, ele tende a observar e a englobar grupos de pessoa. E é por isso que uma pessoa, quando vai se autoavaliar no modelo DISC, fica confusa. O modelo PAI, pessoal, foi criado já vendo o indivíduo, do ponto de vista do indivíduo. Por isso que é padrão de análise individual. Então, se a pessoa fosse autoanalisar ou analisar outras pessoas, vai analisar individualmente e não por grupo. Isso aumenta demais o nível de assertibilidade e muitas vezes, pessoal, eu vou fazer análise de pessoas que a pessoa acha que eu estudei a vida dela ali para poder fazer uma análise, mas não é. É porque todas as pessoas estão encaixadas em um padrão comportamental, né? A vida exige isso, a nossa evolução, né? O meio que a gente nasce e desenvolve obriga a gente a ir para um padrão. E pode não ser um só. Normalmente tem o padrão primário, o padrão secundário, né? São aqueles mais predominantes no indivíduo, né? E aí é esse padrão que nos molda o nosso pensamento, a nossa forma de agir, as nossas reações, né? Apesar que sobre reação a gente pode trabalhar também na inteligência emocional, no qual vamos dedicar também um vídeo a respeito disso. Então, ele trata individualmente, né? Normalmente, pessoal, isso é no análise de perfil comportamental, né? Já na terapia comportamental, é trabalhado mais, pessoal, conflitos entre um padrão e outro, da mesma pessoa. Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Vamos supor que uma pessoa ela tende a ser mais racional e mais, vamos colocar aqui um outro padrão, harmônico, né? Ela é as duas mais predominantes, né? Logo, normalmente, o foco do racional é foco em problemas, né? Que é somente moldada para encontrar padrões e resolver problema. E já o harmônico, pessoal, ele cede fácil a conflitos, né? Ele respeita demais a opinião das outras pessoas. E isso causa um conflito interno, porque como eu vou buscar a harmonia do ambiente, das pessoas, com foco no problema, né? Então isso tende a gerar certos problemas ali de ação, de atitude, né? De comunicação. Então gera um conflito, né? E assim como muitos outros, né? Então, vamos trazer mais vídeos aí para vocês. Em breve, então, vamos finalizar aí o nosso curso de análise de terapia comportamental, que eu vou divulgar aqui para vocês. E é um curso muito especial, pessoal. É um curso aí com base muito aí mesmo na ciência, na observação de comportamentos, no estudo de crenças. É algo aí que vai mesmo revolucionar a forma das pessoas enxergar o mundo. E uma vez que a nossa mente se expande, né, pessoal, como dizia Einstein, ela nunca mais volta ao padrão normal. E poder enxergar as pessoas, né, no seu perfil comportamental, é entender o porquê que elas agem como agem, porque elas se comunicam como se comunicam, né? A gente observa ali, compreende e até prevê muitas coisas, pessoal, muito do comportamento das pessoas em vários âmbitos aí, né? Em vários ambientes, em várias situações.
Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido aí muitas dúvidas, né? Foi muito bom esses quase meia hora, né, de diálogo aí com vocês, expressando aí um pouco sobre sonhos, né? Então, desmistificamos aí bastante, né, sobre sonhos. Espero que vocês tenham entendido. Peço para vocês que dê uma força aí para o canal, né? Se inscreva, compartilha, principalmente para aquelas pessoas, pessoal, que é muito vidrado em sonhos, que acha que todo sonho tem um significado místico e muitas vezes isso mais atrapalha do que ajuda, pessoal. Então levar a verdade até ela, né, vai libertar, né, como diz João, né, na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também aí, para quem acompanha os meus vídeos aí, entende que muitas vezes, né, essa ideia mística é usada como muleta para encarar a vida assim de uma forma um pouco mascarada. Então, às vezes a pessoa fica muito vidrada em sonhos, né? Todo sonho ela acha que tem um significado. Na verdade, todo sonho tem um significado, né, pessoal? Que é o de reorganizar e reestruturar as sinapses mentais, né? As memórias aí, especificamente. Às vezes só reorganizando, né? Podando aquilo que não serve, conectando aqueles pontos que estão desconectados ali por uma lógica simples, né? Mas que às vezes ficou incompleta. Testamos aí a nossa reação em relação a traumas, né? Para nossa mente entender o que aquilo ainda significa para nós. E, e mais uma dica extra aí, pessoal, que eu falei que quanto mais carga emocional, mais viva aquela memória fica. Isso também pode ser utilizado em técnicas de memorização, pessoal. Se a gente atribuir emoção, né, carga emocional a memórias que vamos precisar, realmente precisar, a gente consegue aí decorar coisas aí de uma forma muito incrível, porque vamos colocar carga emocional e a carga emocional vai fazer com que aquela memória fique mais viva e por mais tempo, né, pessoal? Então, é uma dica extra aí de memorização. É por isso que muitas vezes a gente não lembra, né, de coisas que a gente acabou de fazer e às vezes a gente lembra de coisas da nossa infância, né? É por conta dessa carga emocional, né? Às vezes aconteceu alguma coisa recentemente que por não ter carga emocional, a nossa mente simplesmente descartou, por considerar irrelevante, né? Então essa é a dica extra. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido aí. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Se você quer um vídeo a respeito de algo místico, que a gente explique, né, à luz da ciência, escreva aí embaixo também, tá bom? E vou deixar aí embaixo também o meu contato, pessoal. Vou deixar também o link do Instituto Moshe, que é o instituto onde eu dou aulas, né? E tem muitos cursos lá gratuitos, pessoal, de alto nível, tá bom? Então, um grande abraço aí para todos vocês e estamos aí juntos sempre. Obrigado.